Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o título de campeão conquistado pela seleção brasileira do Torneio da Independência de 1972. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Este vídeo foi uma sugestão do inscrito Fabito Moino, de São Paulo. Se você também tem uma sugestão de vídeo, deixa ela aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai atender. Você sabia que foi realizada no Brasil uma espécie de mini Copa do Mundo, bem depois daquela tragédia de 1950, quando a gente perdeu para o Uruguai, no Maracanã, e muito tempo antes daquele 7-1 que não vai sair da memória. A conquista da Copa do Mundo de 1970 deixou o Brasil eufórico. Estádios sendo construídos, a promessa de um campeonato brasileiro oficial a partir do ano seguinte, o governo alegando que se a seleção vai bem, então o país também vai bem. Então nada melhor do que criar um torneio amistoso com a presença das principais seleções de futebol do mundo para comemorar os 150 anos de independência do Brasil com relação a Portugal, quando Dom Pedro I soltou o tão famoso grito que nunca foi gritado. A chamada Taça da Independência foi uma competição que ocorreu no ano de 1972, entre os dias 11 de junho e 9 de julho, e contou com a presença de 20 seleções. Quando eu falo seleções, eu não estou exatamente me referindo a países. Segura aí que já eu te conto. E movimentou 12 capitais brasileiras de norte a sul. Nessa competição, nem todo mundo entrava de cara. A ideia inicial é que haveria uma primeira fase com 15 equipes divididas em 3 grupos de 5. O campeão de cada grupo, ou seja, 3, se juntariam aos 5 campeões mundiais, Brasil, Alemanha, Itália, Inglaterra e Uruguai, um total de 8, que se dividiriam em 2 grupos de 4, em que o campeão de cada grupo faria a final. Mas a ideia do então presidente da CBF, João Avelange, de fazer um super, mega, hiper, ultra evento foi marcada pela desistência de algumas seleções de peso. Na Inglaterra, na Itália e no México, os clubes não liberaram os jogadores para fazer parte da seleção do seu país na disputa desse torneio. Como a Inglaterra não quis jogar, foi convidada a Escócia, que inclusive entrou já na segunda fase, exatamente no lugar que seria da Inglaterra. No lugar da Alemanha Ocidental, foi convidada a Tchecoslováquia, que deu o sinal de ok. Eu vou. No lugar da Itália, tentaram sem sucesso chamar a Áustria e a Grécia, até a aceitação por parte dos irlandeses do convite. A Irlanda, diferentemente da Escócia, entraria na primeira fase, e a União Soviética, que nunca venceu a Copa do Mundo, foi colocada já na segunda fase. Lembra que eu falei que haviam seleções que não representavam países? Pois bem, no lugar do México, a competição contou com a seleção da CONCACAF, que é a Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe. E o representante africano foi a seleção da África. Eu não estou falando do país África do Sul, eu estou falando do continente africano todo. Se você não sabe o que o Irã e o Santa Cruz de Recife têm em comum, continue neste vídeo que já eu vou lhe falar o que tem. A seleção brasileira não teria Pelé, que havia se aposentado da seleção brasileira há pouco tempo. Mas tinha atletas como o goleiro Leão do Palmeiras, o lateral Zé Maria do Corinthians, o zagueiro Vantuir do Atlético Mineiro, o lateral Marco Antônio do Fluminense, o zagueiro Brito do Botafogo, o meia Gerson do Fluminense, o meia Clodoaldo do Santos, o meia Leivinha do Palmeiras, o meia Rivelino do Corinthians, o atacante Jairzinho do Botafogo e o também atacante Tostão, ex-Cruzeiro e agora no Vasco da Gama. O treinador era o velho Lobo Zagallo. Os estádios utilizados foram o Batistão em Aracaju,
o Mineirão em Belo Horizonte, o Morenão em Campo Grande, o Couto Pereira em Curitiba, o Rei Pelé em Maceió, o Vivaldão em Manaus, o Machadão em Natal, o Beira Rio em Porto Alegre, o Arruda em Recife, o Maracanã no Rio de Janeiro, a Fonte Nova em Salvador, o Pacaembu e o Morumbi, ambos em São Paulo. O grupo A teve como classificada a Argentina, que duelou contra a França, a seleção da África, a Colômbia e a seleção da CONCACAF. Em Aracaju tivemos Argentina 2, África 0 e Colômbia 4, CONCACAF 3. Em Salvador tivemos França 5, CONCACAF 0, França 3, Colômbia 2, África 0, CONCACAF 0. Que clássico! Seleção da África e a seleção da CONCACAF. Argentina 4, Colômbia 1, África 3, Colômbia 0 e Argentina 0, França 0. E em Maceió tivemos França 2-0 na África e Argentina 7-0 na CONCACAF. O grupo B teve como classificada a seleção de Portugal, que passou em um grupo com Chile, Irlanda, Equador e Irã. Em Natal jogaram Portugal 3, Equador 0, Chile 2, Equador 1 e Irlanda 3, Equador 2. E em Recife jogaram Irlanda 2, Irã 1, Portugal 3, Irã 0, Portugal 4, Chile 1, Equador 1, Irã 1, Chile 2, Irlanda 1, Chile 2, Irã 1 e Portugal 2, Irlanda 1. Lembra que eu perguntei se você sabia o que o Irã e o Santa Cruz de Recife têm em comum? No jogo de estreia de ambas as seleções, Irlanda e Irã, que jogaram no dia 11 de junho no estádio do Arruda, em Recife, ocorreu um fato bem curioso. A cor da camisa da Irlanda é verde, a cor da camisa do Irã é verde, e nenhuma das duas seleções trouxe um segundo padrão, branco ou de qualquer outra cor. A seleção do Irã jogou com a camisa emprestada do Santa Cruz. Apesar da torcida local favorável, o Irã perdeu, como já mencionado. Cara, uma seleção jogou com a camisa emprestada de um clube. O pior é que isso já aconteceu em Copa do Mundo. Se você quiser um vídeo a respeito desse assunto, deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. O grupo C teve como classificada a seleção da Iugoslávia, que ficou num grupo com Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela. Iugoslávia campeã da Copa América. Em Curitiba tivemos Peru 3, Bolívia 0 e Iugoslávia 10, Venezuela 0. Em Campo Grande tivemos Paraguai 4, Venezuela 1, Paraguai 1, Peru 0 e Iugoslávia 1-1 com a Bolívia. E em Manaus tivemos Peru 1, Venezuela 0, Venezuela 2, Bolívia 2, Iugoslávia 2, Paraguai 1, Paraguai 6, Bolívia 1 e Iugoslávia 2, Peru 1. No jogo Paraguai e Venezuela, disputado em Mato Grosso do Sul, na metade do segundo tempo, todos os jogadores dos dois times trocaram o futebol pelo Muay Thai. Foi murro no olho, foi chute na cara, rolou até dedada no Precioso. Foi uma agonia. Ai, que delícia! Interessante é que o árbitro ganês, George Lamptey, não expulsou ninguém e o jogo continuou normal até o final depois. Na segunda fase estavam no grupo A o Brasil, a Iugoslávia, a Escócia e a Tchecoslováquia, enquanto no grupo B estavam Portugal, a Argentina, União Soviética e o Uruguai. O Brasil estreou no Maracanã, para um público de 115 mil torcedores, e não saiu do 0-0 contra a seleção tcheca. Em Belo Horizonte, Escócia e Iugoslávia ficaram no empate em 2-2. Em seguida, o Brasil jogando no Morumbi, com um público de 100 mil torcedores, goleou a Iugoslávia por 3-0, 2 de Leivinha e 1 de Jairzinho. Em Porto Alegre, Escócia e Iugoslávia não saíram do 0-0. Na última rodada, 130 mil torcedores no Maracanã empurraram o Brasil para vencer a Escócia por 1-0, gol de Jairzinho. No Pacaembu, a Iugoslávia venceu a Tchecoslováquia por 2-1. O Brasil, primeiro colocado, foi à final, enquanto que a segunda colocada, a Iugoslávia, disputou o terceiro lugar contra o segundo do outro grupo. Os jogos do outro grupo começaram com a vitória da União Soviética sobre o Uruguai por 1-0 no Morumbi e com a vitória de Portugal por 3-1 sobre a Argentina no Maracanã. Em seguida, no Maracanã, Portugal e Uruguai ficaram empatados em 1-1, enquanto que em Belo Horizonte a Argentina venceu a União Soviética por 1-0.
Na última rodada, em Porto Alegre, a Argentina bateu o Uruguai por 1-0. E em Belo Horizonte, Portugal venceu a União Soviética pelo mesmo placar. Portugal ficou em primeiro e foi decidir o título contra o Brasil. Já a segunda colocada Argentina foi decidir o terceiro lugar diante da Iugoslávia. O terceiro lugar foi conquistado pela Iugoslávia, que bateu a Argentina por 4-2 no Maracanã. Logo em seguida, foi disputada a final entre brasileiros e portugueses. O Brasil venceu por 1-0, gol anotado aos 44 do segundo tempo pelo atacante Jairzinho. O Brasil, campeão do Torneio da Independência de 1972, alinhou com Leão no gol, Zé Maria, Brito, Vantualdo, Gerson e Rivelino no meio campo, Jairzinho, Tostão e Leivinha no ataque. A artilharia da competição coube ao iugoslavo Dusan Bajevic, do Vélez Mostar, da Iugoslávia, com 8 gols marcados. Entre outros destaques da competição, podemos citar o argentino Rodolfo Fischer, do São Lourenço, o chileno Carlos Caselli, do Colo-Colo, o francês Hervé Revelli, do Nice, o português Joaquim Diniz, do Sporting Lisboa, o também português Eusébio, do Benfica, o argentino José Pastoriza, do Independiente, o português Jaime Graça, do Benfica, e o soviético Vladimir Onichenko, do Dinamo de Kiev. A seleção do continente africano tinha nomes como o goleiro tunisiano Sadok Sassi, que por mais incrível que pareça, tinha as duas pernas, e jogava no Club Africain, da Tunísia. O atacante camaronês Jean-Pierre Tokoto, que jogava no francês Olympique de Marselha. O congolês François Impelé, que jogava no francês Ajaccio. E o marfinense Laurent Poucou, que jogava no Rennes, da França. E o zagueiro egípcio Hassan Ali Sherrata, que jogava no Zamalek, do Egito. Já a curiosa seleção da CONCACAF tinha no elenco jogadores como o goleiro haitiano Henri Francion, que 3 anos depois atuaria no Munique 1860 da Alemanha, e o meia mexicano Mário Velarde, atleta do Pumas. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era comentarmos sobre o título conquistado pela seleção brasileira do Torneio da Independência de 1972. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora mesmo a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!